Então, abre comigo em Mateus 6, do 9 ao 13. Uma passagem muito conhecida. E depois nós vamos ler também Apocalipse 7, do 9 ao 17. Mas vamos começar com Mateus 6. Diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Vamos ler também essa. Diz assim. Vou esperar um pouquinho, né? Mas está na projeção também. Diz assim: Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: A salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele lhe disse: São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, de dia e noite, e o servem em seu templo. E aquele que senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Nós estamos com um tema para esse ano da igreja, que é o tema de mudança. Mudanças. No dicionário, essa palavra ela traz alguns significados, e eu queria falar sobre 3 significados dela. O primeiro, ela fala sobre uma alteração ou modificação de um estado normal. Por exemplo, uma mudança de postura, uma mudança de hábitos. Antes eu comia aquilo, a partir de agora eu como outra coisa. Mudança de postura, mudança de caráter. Há também uma outra que significa modificação ou transferência de alguma coisa, geralmente móveis ou objetos pessoais, para um outro lugar. Que é o que nós fizemos aqui, a mudança de um templo para esse lugar que o Senhor nos deu e que nós podemos hoje chamar de casa e cultuarmos ao Senhor aqui. Há também uma terceira, que é uma alteração ou substituição de uma pessoa ou coisa por outra. E aí é aquela mudança de emprego, aquela mudança de um cargo, de uma firma, de um time. Você trabalha num time, agora você vai para um outro. A nossa vida é feita de ciclos de mudanças. Então nós começamos de um jeito, depois, algum momento, aquilo ali já não cabe mais para a gente, e a gente começa a fazer um outro ciclo. Então a nossa vida é recheada, é cercada de mudanças, em todos os momentos. E aqui nos textos que a gente leu, nós vemos algumas coisas de mudança. O livro de Apocalipse é um tipo de uma literatura judaica, ela usada em outros textos. Então você pode ver o profeta Ezequiel usa um pouco dessa literatura, o profeta Daniel também, quando eles demonstram as visões, quando eles recebem as visões e eles escrevem. E a ideia, a perspectiva é trazer essas visões simbólicas, essas visões, para trazer uma perspectiva de algo, uma perspectiva celestial sobre a história.
sobre a luz da história, uma perspectiva do céu diante disso. Esse livro, que foi escrito primeiramente para 7 igrejas ali da Ásia Menor, esse livro, por muitos, é considerado um livro até assustador. A gente começa a ler Apocalipse, tem gente que vai ficando com medo, vai criando um pânico. Mas é um livro que é uma profecia. E Paulo, em 1 Coríntios 14:3, diz que a profecia ela tem a finalidade de fortalecer, animar e confrontar os outros. Então não pode ser encarado esse texto com medo, pânico. Eu não quero ler Apocalipse. Não, deixa, vou ler toda a Bíblia, mas Apocalipse fica para depois, é o último. Vou ler rapidinho, não quero aprofundar nisso. Não, ele tem que ser encarado, tem que ser lido como uma profecia capaz de nos fortalecer e nos animar com a perspectiva daquilo que nós viveremos com Deus. Não na perspectiva mais de medo ou pavor, mas de esperança, de anseio por viver isso. Então essa é a perspectiva de Apocalipse. Ela vem para nos confrontar com o nosso estilo de vida, que talvez não é o mesmo estilo que nós encaramos e vemos o estilo do céu, e para nos trazer esse confronto, para nos fazer mudar. Mas ela também vem para nos fortalecer, nos encorajar, de que nós vencemos junto com o Cordeiro que venceu, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vai voltar, e nós vamos herdar com Ele nas mansões celestiais, nós estaremos com Ele. Então ela precisa ser encarada com isso, com esse anseio, mas ele vai na contramão do mundo. A mentalidade é diferente do mundo. Quando nós olhamos então pro Apocalipse 4 e 5, em Apocalipse 4 e 5 nós vemos um cordeiro. A expectativa do povo, principalmente do judeu, era do rei messiânico, aquele que viria forte, conquistador, que ia guerrear, ia ganhar na força, ia destruir tudo. O leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que viria para destronar tudo na força do braço. Mas Apocalipse 4 já começa a mudar uma mentalidade, porque ele vai mostrar um cordeiro, um animal bem mais fraco que um leão. Ele vai dizer que o cordeiro estava morto, mas ressuscitou. Então ele já começa a trabalhar essa mudança de mentalidade, de que esse cordeiro, ele é digno, é o único digno de abrir os selos, o único. Então ele começa a trabalhar essas mudanças, e nós vamos trabalhar isso nessa noite. Eu queria pensar com você sobre mudanças. O tema dessa noite é mudanças, do terreno, de algo terreno para o celestial. Nós queremos ter a nossa mente voltada para aquilo que está no céu, o nosso coração queimando por aquilo que está no céu, e não mais com os olhos terrenos, não mais olhando as circunstâncias, mas olhando para Apocalipse e dizendo: eu vou herdar a eternidade com o Senhor, Ele já conquistou tudo, Ele já venceu, e eu posso confiar nisso, eu posso descansar nisso. E é com esse tema que eu quero pensar com você nessa noite. O primeiro texto que nós lemos, ele já traz algumas mudanças. Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos como orar, e aí ele começa a falar algumas coisas. É um texto muito conhecido, e o texto já mostra a mudança de perspectiva. Quando nós lemos que agora o Pai é nosso. Isso já muda a nossa mentalidade, porque nós sempre queremos o Pai para eu mesmo. É o Deus que eu oro só para mim mesmo. É o Pai que eu busco só para as minhas necessidades. Mas Jesus já começa: o Pai é nosso. É do coletivo. Ele é nosso. Ele começa a trabalhar que não é mais essa ideia de algo privado. Ele começa a trabalhar que é um reino de Deus.
a contraponto do reino que nós queremos construir para nós mesmos. Ele começa a trabalhar a ideia que a vontade é a vontade de Deus, e não mais a minha vontade. Ele começa a dizer que o pão é dado, não é mais conquistado pela força, não é tomado pela força, mas ele é dado por Deus. Ele vai trabalhar que o poder e a glória é única do Senhor, contra a nossa busca de reconhecimento, ou até a nossa busca de crescimento, de autoridade. Mas não, o poder e a honra, a glória é do Senhor. É mudança de mentalidade, é uma mudança de conceito. Ele vai trabalhando isso em nós. Então nessa oração, Jesus nos ensina a pedir pelo reino de Deus, e que a sua vontade seja feita na terra como é no céu. E aí com isso eu quero entrar com vocês no texto de Apocalipse 7. O que vai acontecer no céu? Nós sabemos no Apocalipse 4 e 5 da adoração, que já acontece no céu e que nós vamos nos juntar, mas o que acontece em Apocalipse 7? Apocalipse 7 nos traz a visão dos selados, que João vai chamar de selados, e aqui também há uma mudança. Quando João ele começa a falar do leão de Judá, da raiz de Davi, ele ouve falar disso, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro. Ele ouve falar de um censo de 144 mil, mas quando ele olha, ele vê uma multidão que não tem como contar. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança que Apocalipse 7 está dizendo. Olha, é uma multidão que não tem como contar. Não tem como você parar e ver e ter a dimensão daquilo. É pensando nessa visão de Apocalipse 7 que nós lemos, que a primeira coisa que nós precisamos mudar, tirar essa mentalidade do terreno e trazer para a mentalidade celestial e adotar isso no nosso coração, é que a nossa vida é uma vida de adoração. Tudo que eu faço, em todos os lugares que eu ando, em tudo que eu coloco a minha mão, em tudo que eu ponho o meu pé, isso precisa refletir glória a Deus. A nossa vida é uma vida de adoração. A nossa vida é chamada a produzir louvor ao Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. O propósito do Senhor para nós é que nós possamos refletir a sua glória, para que sejamos conhecidos, que possamos ir para o evangelismo e refletir a glória do Senhor. Quando olharem, não verem nós, mas verem a glória do Senhor. É essa vida que Deus nos está chamando a viver. Então nós vimos ali que essa multidão, ela chega de todos os povos, tribos, línguas, nações, e eles começam a dizer: a salvação pertence ao Senhor. Eles começam a dar glória ao Senhor, e eles apresentam essa adoração. E de fato o que nos aguarda no céu é uma grande reunião de adoração. É um grande momento juntos. Eu fico imaginando, eu tenho vários pensamentos sobre isso, mas eu fico imaginando, nós entramos aí, aqueles que são mais de coral cantando num coral, aqueles que são mais pulando para um lado, mas louvando, trazendo tudo aquilo que é a sua vida de adoração, na presença daquele que é digno de tudo. E quando nós lembramos, o Paulinho trouxe muito isso para nós, que a nossa vida, que a palavra usada no hebraico para adoração é a palavra avodar, que é a mesma palavra usada para serviço, é a mesma palavra usada em alguns momentos para oração. Então nos traz a ideia de que tudo que nós fazemos precisa refletir ao Senhor. Precisa refletir no Senhor. É a primeira vez usada dessa palavra, é Gênesis 2,15, quando Deus fala: ó, vai lá e lavra a terra, cultive a terra, trabalhe.
Então o chamado da vida de adoração, o chamado até essa mentalidade de adoração, é o chamado de quando eu saio daqui, tudo que eu faço é para a glória do Senhor. No meu trabalho eu dou o meu melhor, porque é para a glória do Senhor. Na minha faculdade eu sou o melhor aluno, eu busco ser o melhor aluno, porque é para a glória do Senhor. Tudo que eu faço precisa refletir isso. E que é diferente da mentalidade terrena. Há uma coisa que a gente às vezes faz, que é essa separação. A minha vida de adoração é o momento que eu vou para o culto, quando eu vou para a célula, quando eu venho para a reunião junto. Aí eu tenho uma vida de adoração, aí eu levanto a mão, isso é adoração. Não. Adoração é quando tem um aflito no seu trabalho, e ele sabe a quem ir, a quem procurar. Isso é adoração. Adoração é quando tem alguma pessoa perdida no meio da rua, e você é a resposta para aquilo. Adoração é quando você chega e o ambiente é mudado, é transformado, porque a glória de Deus vai com você, e onde você chega, a presença gloriosa do Senhor impacta, transforma o local. Isso é adoração. E é esse o estilo de vida que Deus nos chama a viver. Não é mais tendo separação, mas é fazendo tudo para a glória de Deus. Tem uma história de que um sapateiro uma vez chegou para Martinho Lutero e perguntou: como eu posso servir a Deus melhor? E aí Martinho Lutero responde para ele: faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. Assim você vai estar dando glória a Deus. Faça o seu melhor, venda ao preço justo. Trabalhe, demonstre a glória do Senhor. Não é só o culto. Claro, é muito importante o culto, é muito importante as células, isso nos nutre, a adoração coletiva, esse momento junto não tem nada igual. Mas a sua vida precisa refletir a glória de Deus em tudo que você fizer. É essa a primeira mudança que nós precisamos ter. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Onde eu chego, o ambiente é mudado. O ambiente é transformado porque é para a glória de Deus. J. Carson diz que a adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus Criador, precisamente porque Ele é digno. Tal adoração é manifesta como adoração e ação, tanto no cristão individual quanto na adoração coletiva. A vida de adoração, ela exige de nós renúncias. Exige de nós abrir mão de muitas coisas. Do nosso eu, às vezes. Das nossas vontades. Às vezes naquele momento difícil do trabalho, que você está cheio de coisa, você sabe que você está cheio de coisa, e uma pessoa para do seu lado e ela começa a desabafar, e fica ali, desabafa, vai exigir de você talvez a renúncia de parar e ouvir ela. Vai exigir talvez o seu tempo, talvez o seu recurso, o seu esforço. O amor que Deus nos chama a viver exige isso. Exige esforço, exige recursos. Pessoal que está namorando entende mais isso daí, né? Pessoal que está namorando, porque exige deles, né, o tempo. Você quer conhecer melhor a pessoa. Exige os recursos, porque você quer sair, você quer levar num lugar, no outro. Exige o tempo, que aí você fica ali horas. Os noivos também, né, Rian? Os casados também, gente. Que aí continua do mesmo jeito, viu? Mas exige, quem ama exige isso. E quem ama a Deus, que é o primeiro mandamento, amar a Deus. Quem ama a Deus, implica esse esforço, essa renúncia, esse abrir mão, para viver tudo aquilo que Ele nos chama a viver. Então a primeira coisa é essa vida de adoração. Deus nos chama a viver isso.
E C.S. Lewis diz que nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Se eu não adquiro o hábito de adorar a Deus nas coisas mais simples, no bom dia ao meu vizinho, eu não vou conseguir viver a plenitude da adoração naquele momento onde o culto está, aquele fogo, aquela glória do Senhor, aquela presença. Eu não consigo viver a plenitude daquilo, porque eu não aprendi a viver no simples. A palavra ela vai nutrir, mas se você não tiver a sua vida diária, a palavra no culto de domingo, ela vai te nutrir, mas ela não vai te nutrir durante a semana toda, porque você esquece. Se você não tiver o hábito de todos os dias parar, meditar, ler, reler, o simples, você não vai ser capaz de viver a plenitude do extraordinário com Deus. Então a primeira mudança é sobre isso. A nossa vida é uma vida de adoração. Nós vamos impactar no dia 30, Laranjeiras. Nós vamos impactar lá. Mas quando acabar o dia 30, nós vamos continuar impactando essas pessoas que vão ser ganhas para Cristo. Elas vão chegar aqui e vão ser impactadas pelos nossos relacionamentos. Elas vão ser impactadas pelas nossas células. Ela vai ser impactada pela consolidação, pelo abraço que ela vai receber no culto. Nós vamos continuar impactando, porque Deus nos chama a viver essa vida de adoração. A segunda coisa que eu quero pensar, essa mudança que nós precisamos fazer, é de que a nossa vida é uma vida de evangelização global. No texto que nós lemos, no versículo 9 diz: depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. O texto é muito claro em dizer que a eternidade terá pessoas de todos os tipos. É muito claro em dizer de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Então o que tem que mudar na nossa mentalidade é entender que sim, nós queremos impactar a serra, mas nós somos chamados a impactar o mundo. Nós como crentes, nós que amamos o Senhor, nós que demos a nossa vida ao Senhor, nós somos chamados para ter uma vida global. Não é uma vida aqui só. Não é só no meu trabalho. A minha vida ela tem que refletir a glória do Senhor no mundo todo. Yumi, que é mais viajada aí, né, Yumi? Vai para todos os lugares, reflete a glória do Senhor. Nós não sabemos, às vezes nós vamos pisar em lugares que nós vamos realmente tocar, que Deus vai nos levar, mas nem todos vamos atravessar a cidade, nem todos vamos atravessar o bairro, nem todos o outro lado do oceano, ou outros continentes, com os nossos pés. Mas todos aqueles que têm uma mudança de mente para uma vida global, vão tocar esses lugares com a sua oração. O que Deus nos chama é a nos comprometer com a evangelização global, com o que Ele está fazendo no mundo. Orar pelos missionários da igreja, ou até mesmo você dizer, eu vou a esses lugares. Orar por países. Não sei se você tem um hábito, ano passado aconteceu uma experiência comigo, ano passado, 2022, foi muito especial. Nós estávamos fazendo uma escola e naquela escola nós fomos desafiados a adotar um país em oração e orar por aquele país. E o país que eu escolhi, assim, que eu entendi que eu tinha que orar, era o Irã. Então eu comecei a orar pelo Irã. E orava. Nas 2 últimas semanas, eu acho, da escola, a gente recebeu na base um casal de missionários iranianos. E aquilo foi muito incrível, porque eles começaram a contar de tudo que Deus estava fazendo no Irã.
Naquele momento, uma das igrejas que mais crescia no mundo era a igreja do Irã. Porque estava sofrendo perseguição, mas eles se reuniam de casa em casa, e eles iam falando um para o outro, e aquilo ia trazendo, e havia curas, milagres, manifestações, e a igreja do Irã estava explodindo, e ele contando aquilo, eu ficava assim, ó, completamente em choque, porque Deus tinha me usado para orar pelo Irã, Deus tinha levantado outras pessoas ao redor do mundo para orar pelo Irã, e a igreja do Irã estava sendo sustentada, e a igreja do Irã estava indo, e a igreja do Irã passava perseguição, e a igreja do Irã, muitos morreram, muitos estão presos, mas a palavra do Senhor não fica presa, a palavra do Senhor ia alcançando as ruas, as casas, e havia mudança. E é essa mentalidade que Deus nos chama a viver. Uma vida global. Se você não tem um hábito, irmãos, compra um mapinha ou baixa na internet. Peça ao Senhor, Deus, me dá um país, me dá um local para mim orar. Começa a pesquisar, existem sites que falam sobre o Portas Abertas, o Joshua Project, tantos outros que você consegue entrar e você descobrir povos não alcançados. Lugares que precisam de missionários, que não tem presença evangélica, que você pode se comprometer a orar e falar, Deus, eu vou orar, para que o Senhor envie pessoas para lá, para que o Senhor visite. Há muitos lugares que o Senhor tem se revelado em visões, Deus aparece para pessoas em sonho, Deus aparece presencial na frente dela, e ela fala, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Tem muitos lugares que Deus está fazendo isso. Por quê? Porque é uma igreja que se compromete à evangelização global, a orar, a clamar, que o reino do Senhor também alcance esses lugares. E o chamado da mentalidade que Deus tem nos dado é, eu preciso me comprometer com a evangelização global. Se eu vou, eu não sei. Se eu vou para outros lugares, eu sei para onde eu vou agora. Mas para outros lugares, só Deus sabe. Mas eu posso me comprometer. Acho que o Paulinho falou um pouco aqui, na última vez que ele veio, sobre o que a Jocum tem passado nesse momento, né? Antes do Loren morrer, o líder da Jocum, ele teve uma visão e Deus falou muito com ele sobre a tradução da Bíblia, de forma oral, para línguas que ainda não têm a palavra do Senhor. Para línguas maternas que a gente chama. Então foi mapeado e descobriu-se muitas línguas, milhões de línguas, mais de 8.000 línguas, se eu não me engano. E muitas dessas não têm, uma grande parte, não tem a Bíblia na sua língua. E nós, como Jocum, fomos desafiados a começar a orar por isso. Lidiane, graças a Deus, em nome de Jesus, está sendo resposta para isso. Mas nós começamos a orar, falando, Deus, se é conosco, eis-nos aqui. Mas nós fomos desafiados a entrar lá. Então você também pode entrar num site chamado Pray OMT. Você pode entrar lá e você procura uma língua. Você pode pesquisar no país e procurar uma língua do país que ainda não tem. E nós somos desafiados a orar primeiro para que Deus levante pessoas para isso. E também, se Deus quiser que seja a gente se comprometer a ir e trabalhar com isso, trabalhar com essa tradução. E nós vimos no texto que vai ter gente de todas as línguas. Então, se existe ainda línguas que não conhecem da palavra do Senhor, não conhecem de Deus, isso ainda não chegou. E se nós amamos o Senhor, e nós queremos e aguardamos, hoje nós estudamos isso na classe dos jovens, sobre aguardar com expectativa a volta do Senhor. Se nós queremos isso, nós precisamos nos comprometer com aquilo que Ele quer fazer no mundo. Então, como crentes, como quem ama o Senhor, a nossa vida precisa ser uma vida global. A nossa vida não pode ficar só no nosso bairro. Entenda, quando eu falo só, não é minimizando não, porque pelo contrário, a gente tem que trabalhar muito no nosso bairro. Aqui, no local que Deus nos deu aqui para... Então os condomínios aqui em volta, nós temos que trabalhar muito para isso. Mas a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade
global. Então eu oro por uma outra nação, eu oro pelos missionários, eu me comprometo. Eu oro pelas línguas que ainda não têm a palavra do Senhor, e eu me comprometo a fazer isso, porque eu anseio pela volta do Senhor, e se eu anseio pela volta do Senhor, eu sei que todas as tribos, nações, línguas, estarão lá naquele dia. Então eu me comprometo a ser um cristão global, que olha para todos os lados. Se a igreja for fiel ao seu chamado, ela vai pensar globalmente. Ela vai pensar como o corpo. Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Então, nós precisamos nos comprometer. Então, a primeira mudança que nós precisamos fazer é que a nossa vida é uma vida de adoração. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. A segunda é que minha vida é global. Eu sou chamado para impactar o mundo. Tem uma canção do Livres que fala isso, né? Do amor que faz mudar o mundo. É esse o chamado que Deus tem nos feito refletir nessa noite. Impactar o mundo. A terceira coisa é que a nossa vida é uma vida de transformação, de agentes de transformação. Nós falamos que a vida de adoração é quando eu chego no local, a presença do Senhor é reconhecida. Quando eu chego no local, eu sou responsável, eu me torno responsável por aquele local. Eu me comprometo com aquele local. Então, se nós somos chamados de agente de reconciliação. Se eu sei que tem um conflito ali, eu sou chamado a me posicionar. E aí, nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar onde Deus nos colocou como esse agente de transformação. O texto que nós lemos de Apocalipse 7, do 13 ao 17, diz assim: Então um dos anciãos me perguntou: Quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aqueles que se sentam no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. O movimento de Lausanne, em seu documento intitulado Evangelho Global, Era Global, o discipulado cristão e a missão na era da globalização, traz a seguinte descrição que eu queria ler para vocês nessa noite, acerca da vivência do chamado da igreja. Eles dizem assim: Quando a igreja de Cristo permanece fiel ao seu chamado, vive em uma tensão criativa, pré-requisito de seu poder transformador na cultura e na história. Porque a fé cristã, sem embaraço nenhum, certifica o mundo e tem um recorde inigualável em sua contribuição à educação, à filantropia, às reformas sociais, à medicina, ao despertar da ciência, à emergência da democracia e dos direitos humanos, assim como a construção de escolas, hospitais, universidades, orfanatos e outras instituições beneficentes. No entanto, ao mesmo tempo, a fé cristã também nega o mundo, defendendo o papel de profetas assim como de pregadores, o sacrifício assim como a realização, a importância do jejum assim como o banquete, e defendendo a exposição e oposição ao mundo, quando suas atitudes contrariam os mandamentos de Deus e os interesses da humanidade. O chamado da igreja é o posicionamento. A igreja não é chamada para ser negligente. Nós somos chamados para ser agente de transformação onde Deus nos coloca. E no texto ele diz aqui que no céu não tem fome, não tem sede, o calor do sol não mais queima, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima.
Se no céu não tem isso, onde nós estamos, nós somos chamados a esse compromisso de também nos posicionar para que não tenha mais fome, para que não tenha mais sede. E esse aqui não é um evangelho social, nós não estamos falando nisso, mas é um chamado de Jesus a nos comprometer e nos posicionar, seja com o nosso voto, seja com a nossa defesa de realmente o nosso posicionamento cristão, seja dizendo aquilo que nós acreditamos, seja também usando recursos, seja investindo, como no projeto que nós temos, o Mão Estendida, seja em outras coisas. O nosso chamado é não ser negligente. O nosso chamado é nos posicionarmos. A natureza aguarda com muita expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Queridos, os dias são maus. Nós estávamos estudando isso hoje na EBD. Os dias não são fáceis. Há uma agenda mesmo de situações colocadas que é completamente contrária àquilo que nós acreditamos e àquilo que nós vemos na palavra do Senhor. E o chamado é: posicione, se coloque de pé. Aqueles que nós lemos vão ser aqueles que vão sofrer perseguição, vão morrer como muitos têm morrido, talvez serão presos, mas aqui em nenhum momento diz que eles retrocederam, pelo contrário, o chamado é não retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. O nosso chamado é que a mudança de mente, a mudança celestial, é uma mudança daquele que venceu, do Cordeiro que venceu, do Cordeiro que veio e se deu, do Cordeiro que viveu todas as necessidades e se posicionou. Quando faziam algo errado, ele questionava. Jesus questionava quando os fariseus faziam algo errado. Ele chegou no templo, viu aquilo e quebrou tudo, porque ele se posicionava. E o nosso chamado é: posicione-se. É uma vida de transformação, é uma vida de se dar por completo. A igreja, ela sempre foi um referencial no que diz respeito ao assistencialismo, a generosidade, como o texto de Lausanne, a construção de escolas, a mudança, a instalação de democracias. A igreja sempre foi esse referencial. E ainda que esteja difícil, e ainda que talvez no nosso município a agenda seja completamente diferente, na nossa nação a agenda seja completamente diferente, mas nós nos posicionamos. Nós damos a cara a tapa. Nós nos levantamos. Nós dizemos aquilo que nós acreditamos. Nós defendemos a Bíblia e a autoridade de Jesus. Nós dizemos para o mundo o que é a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Não é o que está sendo falado. E ainda que as ideologias venham contra, ainda que estejam querendo fazer isso dentro das escolas, nós ensinamos à luz da palavra o que é a verdade, é Jesus. O chamado que nós temos é de se levantar. Andrew Murray diz que Deus procura pessoas por meio das quais possa abençoar o mundo. Diga com decisão: eis-me aqui, entreguei minha vida para essa finalidade. Cultive a fé nessa verdade tão simples. Deus ouve a oração. Deus fará o que eu pedir. Dedique-se às outras pessoas tão inteiramente quanto se dedica a Deus. Abra os olhos para as necessidades de um mundo que perece. Assuma a sua posição em Cristo e no poder que seu nome, vida e Espírito lhe dão. E continue a interceder especificamente. Aqueles que têm a mente do céu não negligenciam a agenda de Deus.
não negligencia quem Deus é, não se calam. Nós somos chamados a ter uma vida de adoração. Nós somos chamados a impactar o mundo com a nossa vida, a ter uma mente, a ter o nosso coração voltado para a evangelização global, a ser um intercessor, a se posicionar, a orar por uma língua que ainda não tem a palavra do Senhor, a orar por um país, a orar por um povo. Nós somos chamados, para onde nós estamos, sermos agentes de transformação e ser resposta para necessidades que estão ao nosso redor. E a minha pergunta é: eis-me aqui? Ou, Deus, eu não consigo? Queria que você fechasse seus olhos. Quero terminar com uma frase de Oswald Smith que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu único filho. Ele deu o que há de melhor no céu. E nós, o que nós temos dado? Você já deu a si mesmo? Você, pai, você já deu aos seus filhos? Você tem dado as suas orações? E o seu dinheiro? Você tem dado seu dinheiro? Tem dado qualquer outra coisa? O que você tem feito para aqueles que estão em trevas? O que você tem feito para mudar a sociedade ao seu redor? O que você tem feito para mudar o local onde Deus te colocou, o trabalho que Ele te deu, a faculdade que Ele permitiu que você passasse, a escola que Ele deu para você estudar? O que você tem feito? Meu convite a você nessa noite é uma escolha. Talvez a primeira coisa que você precisa dar é a sua vida. Talvez você não teve um encontro ainda com Jesus. E você veio a esse lugar com esse desejo, esse algo interno que você tenta preencher por outras coisas, você tenta preencher com atividades, você tenta preencher com lazer, você tenta preencher com bebida ou qualquer outra coisa, mas há um vazio dentro de você que só precisa e deve ser preenchido por Jesus. E talvez essa seja a primeira coisa que você tenha que dar nessa noite, a sua vida, e dizer: Jesus, eis-me aqui, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo o que eu sou para o Senhor, eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida, eu entendo que o Senhor morreu para que esse vazio que existe em mim saia, e que eu possa viver a plenitude com Teu Espírito habitando dentro de mim. Talvez essa seja a primeira coisa que você precisa fazer. E se é você, eu gostaria que você levantasse suas mãos. Se hoje você quer tirar esse vazio, essa angústia que há no seu coração, que te aperta, essa preocupação, esse medo exagerado da morte, essa dor, essa angústia interna, se hoje você quer entregar isso e dizer: Jesus, vem habitar, vem morar nesse lugar, queria que você levantasse suas mãos. Nós queremos orar por você. Nós queremos, como família, te abraçar e dizer que você não está mais sozinho. Tem alguém nessa noite que realmente quer se dar a Deus? Dizer: vem morar no meu coração, Senhor. Todo mundo está de olho fechado, pode ficar tranquilo que ninguém vai te olhar agora. Mas se é você, queria pedir o pessoal da consolidação que viesse, erga sua mão, se você realmente quer dar a sua vida ao Senhor nessa noite. Você quer dizer: Deus, eu escolho te dar a minha vida, eu escolho abrir, ó Deus, essa dor, isso que está afligindo o meu coração, eu escolho trocar pela vida do Senhor.
Eu escolho trocar pela plenitude do Senhor. Se é você, levante suas mãos. Também quero convidar você que ouviu a palavra, você como cristão que quer realmente se comprometer a ter essa vida de adoração por inteiro, a ser um cristão global, a ser aquele que vai interceder por povos, por línguas, que vai se comprometer aonde você andar e a glória de Deus ser encontrada, e a glória de Deus ser manifesta, porque você chegou naquele lugar, e você carrega a glória de Deus, e você é cheio do Espírito Santo, e você impacta os lugares, e se tem enfermo ele é curado, e se tem pessoas que precisam de uma palavra, você dá, porque você tem o Espírito dentro de você. Se você quer ser essa pessoa, se você quer hoje falar, eu me posiciono, eu não sou mais aquele que negligencio, que as coisas acontecem e eu viro a cara, eu não sou mais esse, eu sou aquele que me posiciona. Eu queria te convidar a você ficar de pé. A você ficar de pé. Se você hoje quer assumir o compromisso, seja entregando a sua vida, ou seja, se dando mesmo a viver o sobrenatural de Deus, a ter uma mudança de mentalidade, a ser governado pelo céu e não pela terra, eu queria te convidar a ficar de pé. E você que quer dar a sua vida, que você quer aceitar a Jesus nessa noite, eu queria te convidar a você vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Você que quer realmente entregar a sua vida, aleluia, glória a Deus. Se tem mais alguém ainda que quer entregar sua vida ao Senhor, que quer dizer sim, mas se você quer hoje assumir o compromisso, como cristão, de dizer, eis-me aqui, venha o teu reino, seja feito na terra como é no céu. Nós vamos louvar ao Senhor. Depois eu vou pedir para o pastor Walter se ele pode nos guiar em oração nesse tempo. Mas à medida que for cantando, se você sentir realmente que você quer se posicionar, que você quer se colocar nesse lugar de dizer, Deus, eu vou ter uma vida inteira de adoração. Deus, eu vou ter uma vida de evangelização global, de entender que não é mais só, eu quero me encher desse amor que vai mudar o mundo, desse amor que vai impactar as nações. Se você quer se posicionar hoje e dizer, Deus, onde eu chegar o ambiente vai ser mudado. Deus, eu não aceito essa agenda que está sendo colocada aí. Eu me posiciono, seja com o meu voto, seja com as minhas ações, seja com a minha palavra, mas eu não aceito o que está sendo falado. Eu não aceito o que é contra a tua palavra. Se você quer ser essa pessoa que se posiciona hoje, à medida que nós estamos cantando, eu te convido a ficar de pé. E nós vamos orar por isso. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.